Rapaziada, você acha que a vida de vocês está ruim? Olha a minha vida. Nos últimos 3 meses, minha mãe infartou 3 vezes, quase morreu. Eu terminei meu relacionamento e agora? Pois é, quebrei o dente jogando bola, rapaziada. Acontece. Fui disputar uma bola pelo alto de cabeça, cabeceei o crânio do camarada e no final das contas quem se deu mal fui eu. Até resolver isso, vocês vão me ver banguela mesmo. Tentei gravar de máscara aqui, não faz sentido nenhum. É um vídeo muito importante, né? Porque a gente fala de SAF. E sempre quando eu venho falar de SAF, tem dois tipos de torcedores, né? O torcedor que faz pouco caso da SAF e o torcedor que quer a informação mais rápido possível que o investidor chegou. E eu não vou fazer pouco caso da SAF. Infelizmente, eu não vou trazer a notícia que a gente tem um investidor pronto para fazer o aporte financeiro no Atlético. É uma informação do processo. Lembrando, existem dois polos atuantes para que o Atlético saia de um desejo de virar SAF para uma SAF. E o primeiro deles é a BTG, que é quem busca um investidor no mercado para o Atlético. E aí você tem toda uma procura no mercado diversificado, num portfólio diversificado da BTG. Aí você fala de Arábia, aí você fala de Estados Unidos, aí você fala de México, diversos fundos de investimento que naturalmente podem estar interessados em investir no Atlético, no futebol brasileiro. Aí a gente vê, por exemplo, a SAF do Fluminense, que foi de uma metodologia completamente diferente, e tem que existir a pressão na BTG para que esse investidor ele apareça. O Atlético já perdeu anos com o The Bank of America sem conseguir fazer com que o projeto fosse vendido de maneira concreta. O Atlético ainda não teve nenhum tipo de proposta pela SAF. E o outro polo muito importante para viabilizar essa situação da SAF é o clube. O Atlético ele não vai se tornar SAF a partir da chegada de um investidor. Isso a gente já tinha conversado. O Atlético ele vai se tornando SAF. O clube vai se tornar sócio majoritário. E a partir da chegada de um investidor, essa porcentagem de controle do clube vai ser diluída dependendo de quanto o investidor, quanto esse aporte financeiro conseguir comprar o Atlético e botar grana no Atlético. Então, nesse momento, o dono da SAF do Atlético tende a ser o próprio Atlético. E é exatamente isso que volta a acontecer. E aí vocês podem interpretar essa história de várias maneiras. A BTG tentando vender o Atlético. E aí entra a informação, né? Começa um movimento no departamento jurídico do Atlético para que a gente tenha uma situação de viabilização do processo de SAF em questões fiscais, em questões internas, em questões de conselho o mais rápido possível. O Atlético está se preparando para se tornar SAF antes da chegada de um investidor, um processo que já estava se iniciando, foi travado como todo o processo da SAF e agora volta à tona. Então o Atlético se movimenta o mais rápido possível para se tornar SAF, algo muito próximo com o que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza se tornou SAF antes da chegada de um investidor. Ah, Thiago, mas o que isso muda? O que a gente pode visualizar da diferença de virar SAF antes ou depois do investidor? Cara, basicamente você vai ter ali mais um player comandando o clube, mas você vai estar preparado para a partir do momento que o investidor chegar, você já ter um background em todos os sentidos para receber esse investimento. É o tipo de burocracia que você precisa fazer em algum momento. É o tipo de burocracia que você precisa fazer para realmente, se você quiser viabilizar que o clube ele vire uma sociedade anônima de futebol. E aí, conversando com essa fonte, o que ela me passou? Ainda não tem nada. Se alguém chegar para você e falar que existe algum interessado na SAF do Atlético, é mentira. Isso não é um movimento exclusivo do Atlético. O futebol brasileiro vem tendo muita dificuldade de atrair investimento. E aí a gente pode falar da ausência de liga, e a gente pode falar de vários fatores. Mas atrair o capital estrangeiro hoje para o futebol brasileiro está sendo quase que inviável. E aí a gente entra em outra esfera que aí a gente deixa um pouquinho a SAF de lado. O Atlético não pode ser refém da SAF. A gente já falou isso aqui em alguns momentos.
O próprio Petralha, ele deposita muita esperança, foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da lei da SAF no Brasil, mas o Atlético não pode ser refém da SAF porque a gente não sabe quando essa SAF vai chegar. Apesar dos movimentos que o Atlético vem fazendo, é muito indefinido o momento que a gente vai ter um investidor disponível e disposto a botar o dinheiro que o Atlético sonha para fazer o Atlético uma potência no futebol brasileiro. Então, até lá, o Atlético vai ter que vender jogador. Então, até lá, o Atlético vai precisar fazer novas receitas para, a partir do momento da chegada da SAF, aí o clube realmente tranquilizar. Então, é um processo ainda muito longo. Muito longo mesmo. E é um processo que a gente não sabe o final. Hoje não dá para garantir que a gente vai ter um final feliz no processo de SAF. Hoje não vai dar para garantir que o Atlético, no final disso tudo, vai ter um investidor que vai fazer com que o Atlético tenha um poder de compra muito maior do que tem hoje. Então, assim, o Atlético ele vai ter que continuar andando com as próprias pernas, gente. O Atlético vai ter que fazer com que esse processo, que é muito desejado do clube, saia do papel. E com todo respeito, ver a BTG se mobilizando tanto pela SAF do Fluminense saindo do papel e sabendo que um dos acionistas principais da BTG é tricolor e está envolvido no processo de SAF do Fluminense, me deixa muito desgostoso dessa parceria, porque parece que o Atlético não existe para a BTG. Se o Atlético quer uma SAF com um advisory que não dá esse suporte, cara, o processo ele vai ficar impossível. Mas assim, é a única solução pro salto que o Atlético quer dar. Financeiramente, é a única solução pro salto que o Atlético quer dar. O Atlético viveu o momento mais vencedor da sua história e eu acho que bateu no limite de arrecadação, até com vendas expressivas, caso do Bento, caso do Vitor Roque. Se o Atlético quiser aumentar o seu poderio financeiro, a sua chegada de um investidor e a chegada de um investidor com garantias de investimento longas, sabe? O Atlético não tem mais de onde tirar receitas para se tornar um clube ainda mais capaz de fazer grandes investimentos. E aí eu deixei uma teoria da conspiração pro fim, com esse meu dente escroto aqui, que aí você pode pensar o seguinte, e essa aí vai ser para quem ficou até o fim do vídeo. O Atlético se mobilizando internamente, juridicamente, questão de conselho, questão fiscal. Será que não pode ser um sinal de um investimento chegando? Eu não sei, tá? Mas existe a pulga atrás da orelha. Existe uma preocupação. Não é uma preocupação, mas existe uma curiosidade nesse sentido da minha parte. Eu acho que a gente pode estar vendo, sim, um movimento dominó, que é o indício da chegada de um investidor, e isso fazer o movimento que o Atlético aconteça. Mas, volto a dizer, por enquanto só a teoria da conspiração mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto, forte abraço, Sarai.